Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E como sempre, com muita alegria no coração. Vamos falar sempre, enquanto pudermos, sobre a maravilha que é a vida do ser humano. Melhor dizendo, a vida do espírito humano, espírito eterno. Gente, somos viajantes no tempo, entre mundos. A nossa evolução se dá entre mundos, galáxias, sistemas. Não é? Estamos aí, migrando constantemente de um lado para outro, buscando a evolução. Hoje estamos na Terra. Por quê? Por que na Terra? O que é a Terra? Uma escola num processo de expiação e prova. Ou seja, um local de aprendizado e resgate. A gente fala resgate, mas podíamos usar até outros termos para definir o que é aquele sofrimento programado, do qual você não consegue escapar. Não é? Parece que é uma fatalidade, mas não é. Uma vez que nós escolhemos passar por um tipo de sofrimento para equilibrar a consciência em relação aos nossos erros, muitas vezes graves, não é? Cometido contra o próximo, né, individualmente ou até contra a uma sociedade ou um agrupamento de pessoas, é óbvio que as circunstâncias surgem através do tempo. E aí percebemos que construímos um inferno na nossa consciência. Porque no mundo espiritual, no momento em que vem o remorso, o arrependimento, meu Deus, é um verdadeiro inferno configurado pelos nossos próprios pensamentos. E aí nós queremos nos libertar desse pesadelo terrível. E aí pedimos um meio para podermos reparar esses erros. E aí conseguimos a bênção da reencarnação, que nos facilita a tarefa, porque quando você reencarna, você já se livra desse inferno. Não é? Você entra num processo de esquecimento, descansa um período na pré-infância, quando está no útero, depois na infância, aparentemente inocente, e estamos começando tudo de novo. Olha que maravilha. É óbvio que aquilo que nós pedimos passa a ser um direito adquirido. Ninguém tem o poder de usurpar esse direito. Não é? Às vezes nós pedimos um determinado tipo de morte para nós podermos aliviar a consciência. Não é? Porque o mal que nós causamos causou esse tipo de morte para alguém. Ou contribuímos para esse sofrimento, para que ocorresse com alguém. Então é óbvio que para equilibrar a consciência nós pedimos a viver exatamente esse processo doloroso que imputamos a alguém. Então, gente, isso é o resgate, que nada mais é do que a consequência do erro praticado, que nos levou a um estado de arrependimento, remorso, porque vimos que fizemos besteira e que não íamos sossegar enquanto não reparássemos. Vocês estão entendendo? Então são consequências, você construiu isso. Deus não te obriga a reencarnar para resgatar isso ou aquilo. Só que você não vai encontrar paz nunca
enquanto você não resgatar. Explico até por quê. Vamos supor que alguns espíritos amigos venham te buscar no umbral e falam, não, vamos, eu vou te levar para um plano, né, mais sutil, de maior felicidade. Esses amigos podem até levá-lo, sustentando-o, né, no padrão vibratório inerente a esses amigos. Mas chegando lá, como é que nós vamos nos sentir, vamos dizer assim, diante de um plano onde só tem espíritos que foram bons, ajudaram na Terra, trabalharam? Eu vou dar um exemplo. Seria a mesma coisa que você tivesse sido convidado para uma festa a rigor, não é? Que nem as festas do mundo, e você chegar lá de calça rasgada, paletó, né, esgaçado, um calçado vulgar. Como é que você se sentiria no meio de toda aquela gente bem vestida? Envergonhado. É o que acontece no mundo espiritual. E no momento em que você sente essa vergonha, esse constrangimento, o teu padrão vibratório cai, despenca. E você fica pesado e desce imediatamente para o local onde condiz com o teu padrão vibratório. E uma consciência culpada geralmente permanece nas zonas umbralinas, não é? Que são próximas à Terra, onde vivem as pessoas em conflitos, espíritos em conflitos. Nem entraram no mundo espiritual, nem conseguiram sair do mundo físico. Estão presos, imantados aos acontecimentos que não soube administrar, aos males que não teve coragem de reparar. Vocês estão entendendo, gente? Isso não é um processo educativo, radical, tenaz. Não. Nós somos livres. Livres completamente. Mas somos obrigados a viver os efeitos daquilo que nós criamos. Aqui mesmo não acontece isso. Quando você, às vezes, no momento, vamos dizer que nem acontece, às vezes, no seio da família, quando se reúne a família toda, aí, de repente, você tem uma magoazinha lá no fundo, né? E você traz à baila naquela hora lá e acaba revivendo um momento infeliz, causado por alguns dos parentes. Gente, isso vai criar uma situação tão difícil que você vai se arrepender profundamente de ter aberto a boca. Imagina aqui o pesadelo, que é em proporções amenas. Agora imagine lá. Então, gente, hoje nós estamos agraciados pelas informações do mundo espiritual, catalogadas sabiamente por Allan Kardec, nos revelando qual será o nosso futuro. É óbvio. Não é que vai dizer você vai viver isso, aquilo, aquilo. Não. Você vai viver as consequências do que você vem fazendo. Você vem fazendo bem, você vai ser cada vez mais feliz. Vai ser cada vez mais sutil, até na tua configuração corpórea. Então, hoje, buscar virtudes, né, desenvolver a paciência, a compreensão, o perdão, ajudar quando pudermos, a pacificar, não é? Saciar a fome de alguém, ouvir alguém desesperado ou desesperada, formular bons conselhos. Gente, é guardar em cofre seguro os bens inalienáveis da vida,
que é só o que vai sobrar para nós, espíritos eternos. Valores conquistados, muitas vezes ao poder de uma renúncia constante, porque no mundo em que estamos, ser bom é muito difícil, não é? Mas não é impossível. Vai chegar um momento que você, exercitando a bondade para com os outros, você vai perceber que, de repente, você vai ser assim, naturalmente. Porque a virtude, ela se estabelece, se firma, se automatiza. Você é, a partir daí, uma pessoa boa naturalmente. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que eu falo, vamos cuidar de que as nossas atitudes sejam sinceras, reais. Não adianta construirmos aparências. Não adianta nós pleitearmos reconhecimento neste mundo. Passaremos, às vezes até inapercebidos, por mais que se faça a caridade e se exercite o amor ao próximo. Então, gente, não é uma obra que traz recompensas imediatas. É uma obra para as recompensas eternas. De que me vale ganhar o mundo, disse Jesus, e perder a minha alma? Então, gente, não estamos aqui para ganhar o mundo. Estamos aqui para vencer o mundo. E vencer o mundo é vencer as tentações que estão por aí. Não é porque os outros fazem que nós temos o direito de fazer. Já dizia o apóstolo Paulo, nada me é impedido. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo é conveniente. Então, gente, está aí a doutrina dos espíritos nos dando a base fundamental para sabermos separar o joio do trigo nas nossas atitudes e na nossa vida. Vivendo por inteiro, em harmonia com a natureza física, material, planetária, mas principalmente em harmonia com a realidade espiritual da vida. E nos educando em espírito, meu Deus do céu, a felicidade se torna uma sensação agradável de dever cumprido. Então vamos abrir o coração, gente, e a inteligência, e fazer um casamento entre os dois, para que o coração, não é, nos ajude a orientar a obra, o trabalho, as atitudes, os pensamentos. Gente. E nós só precisamos do quê? Fé. Fé em Deus e fé em nós mesmos. Acredite que você é capaz de mudar tudo o que você quiser. E aquilo que você não conseguir mudar, você pelo menos terá aprendido a se resignar e aguardar o momento certo para ter o que direito te é dado pela própria vida. Não é? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Pare de sofrer, dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo. A massagem psicossomática.
e você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos e com muita alegria no coração. Com as turbinas aquecidas, não tenha nem dúvida, não é? Então, gente, muitos me perguntam, seu Nelson, o que é preciso para se desenvolver o magnetismo? Olha, eu tenho um livro que pode ajudar as pessoas a encontrar uma força, uma fé, para exercitar o magnetismo de cura. Né? É esse livro, Magnetismo, a força do homem integral. A pessoa vai perceber que é algo tão natural, tão simples. Não precisa técnica, não precisa conhecer o corpo físico, nem a sua fisiologia. É que nem diz Herculano Pires, o passe é algo tão simples que o máximo que podemos fazer é dá-lo. Agora, é óbvio que para você alcançar sucesso é preciso a fé. Fé no quê? Fé de que você é capaz. E você vai adquirir essa fé exercitando, colocando a força do teu eu, da tua vontade, não é? E estendendo as mãos, não é? E você verá que à medida que você exercita, que você trabalha essa ideia de desenvolver o magnetismo, você vai alcançar muitas coisas positivas, não tenha nem dúvida. É inerente a todos nós, não é que nem a mediunidade. No fim, na prática espírita, vai sobrar os magnetizadores. Porque estamos vendo a mediunidade saindo de campo. Tudo que nós precisávamos receber dos espíritos através da mediunidade, já recebemos. Já foi tudo codificado e ampliado. Agora, nós precisamos desenvolver virtudes. E o magnetismo é inerente à virtude de querer ajudar, à virtude de se apiedar do sofrimento humano e querer colaborar. Tem que ser uma predisposição. E você desenvolvendo o magnetismo, você pode usá-lo em qualquer lugar. Se você é um fisioterapeuta, você vai usar na tua ação terapêutica. Se você for um médico, você vai poder, através do magnetismo desenvolvido, registrar o magnetismo do teu paciente e vai dar um diagnóstico antes mesmo de se submeter, né, aos exames tecnológicos. Vocês estão entendendo, gente? Antigamente, muitos que reencarnaram na profissão da medicina tinham essa medicina intuitiva, inerente ao espírito, que através de um contato magnético registrava as necessidades do paciente. Só de olhar para a sua feição, ouvir sua voz, seus olhos, é como se passasse um scanner. Isso é magnetismo. É um estágio do magnetismo. Então, gente, não depende dos espíritos como a mediunidade. Embora, é óbvio, Kardec faz até essa pergunta.
mas os espíritos respondem que o magnetizador, ele dá do seu próprio magnetismo e da sua própria saúde, muitas vezes, em favor do paciente. Vocês estão entendendo, gente? Agora, é óbvio, como disse Kardec, que alguns espíritos que simpatizam com o magnetizador, eles o ajudam, fundindo o próprio magnetismo com o do magnetizador. Isso é natural em qualquer relação. Um médico bom de coração, um médico que ama a profissão, trata os seus pacientes com carinho, com respeito, ele terá sempre um amigo espiritual evoluído ao seu lado para ajudá-lo, ainda mais se for um cirurgião, não é? Quantos médicos já afirmaram, olha, na hora da cirurgia é algo completamente diferente de tudo que a gente experimenta. A gente nem percebe e, de repente, fizemos algo surpreendente. São espíritos amigos trabalhando com ele. É assim que a espiritualidade interage com o ser humano. Agora, a doutrina dos espíritos esclarece isso. Está faltando estudo, porque hoje só se fala em obsessores, só se fala em perseguições espirituais, influência de obsessores no dia a dia. Gente, o Espiritismo é para nos colocar em harmonia, porque através das virtudes vamos entrar em sintonia com os espíritos superiores, que vão nos inspirar a desenvolver a sabedoria para promovermos no mundo a educação espiritual para a vida. Esse é o propósito do Espiritismo, educar o homem segundo a sua natureza ampla e profunda. E o resto é perfumaria, gente. Esse é o objetivo. Tanto é que os médiuns não se tornaram médiuns por virtudes, mas por questões orgânicas. E é bem clara a doutrina quando diz, não depende do moral e nem da evolução. Portanto, não é dom e nem virtude. Se radica no organismo. Vocês vão ouvir essa palavra, essas duas palavras, essa frase, o tempo todo, né? Vão ler isso constantemente nas obras de Kardec. Onde se radica a mediunidade? No organismo. Depende do moral? Não depende do moral, nem da evolução. É orgânico. Tudo bem. Então, hoje, o Espiritismo, nós temos que entender isso. O Espiritismo hoje, né, está vivendo um momento de transição. Na prática, quem adormecer e não acompanhar a evolução, que está aí patente, não é? Vai perder o fio da meada. Né? O indicativo hoje é a conquista das virtudes. Desenvolver a capacidade de sentir o mundo espiritual, sentir o próximo, não é? E as tarefas principais serão a educação espiritual do ser humano e a atuação do magnetismo para aliviar e socorrer essas doenças contemporâneas, que não tem nada a ver com o karma. Antigamente nós tínhamos magnetizadoras, principalmente, e aí magnetizadores também, chamados de benzedores, benzedoras. Grandes magnetizadoras sem saber o que é magnetismo. E hoje estão ensinando aí técnicas para aplicar o magnetismo. A pessoa tem que estudar não sei quantos anos. Meu Deus do céu. Vamos acordar, gente. O Espiritismo, mesmo sem mediunidade e sem fenômeno, vai continuar sendo a grande descoberta
da natureza espiritual do ser humano. E vai se integrar na cultura humana. Então, gente, será que não dá para perceber isso? Será que é tão óbvio, gente? Às vezes eu fico pensando como se fala de espiritismo. E o pior é que o espírita trabalha para falar para espírita. E o povo está aí, adormecido nas ilusões da fé, sem raciocínio. Porque estamos até elitizando o nosso movimento, criando barreiras para o povo chegar a essa verdade. Então, gente, vamos acordar. Vamos entender essa grande descoberta, essa maravilha, que nos colocou a par da nossa natureza. E agora, segundo essas revelações, esse conhecimento, podemos harmonizar a nossa vida com a realidade ampla e profunda que envolve o ser humano. Não é? E tem pessoas querendo desenvolver mediunidade. O que vamos fazer? Não é? Onde está o equívoco? Ah, não, senhor Nelson, mas todos são médiuns. É isso aí que complicou toda essa situação de todo mundo, né, acreditar que todos somos médiuns. Né? Aí eu pergunto para você, como muita gente pergunta, senhor Nelson, como eu posso saber se eu sou médium? Eu falo logo, olha filha, se você ainda não sabe é porque você não é. Porque se você fosse, você já sabia. Porque você ia ouvir espírito te chamando para trabalhar, você ia ver espíritos. Você está entendendo? Se isso não ocorre com você, foi alguém que falou para você que você é médium, pensa bem antes de se entregar nessa ideia, tá? Analisa bem. Leia o livro dos médiuns. Né? Veja a mediunidade de Chico. Ninguém tinha dúvida. Por quê? Era uma mediunidade real, positiva. Uma mediunidade subjetiva, como nós vemos por aí proliferando, essa mediunidade subjetiva, além de não provar nada, deixa dúvidas, que acaba complicando ainda mais a cabeça de quem está buscando um reconforto. Quando, na verdade, o verdadeiro reconforto está na verdade. Nós temos que entender a morte, compreender a morte como vida, como um momento de transição. Uns vão primeiro, outros vão depois. Por que essa agonia? Por que esse desespero? Não é? Tá certo. Eu já vivi isso. Já perdi um filho. Não é? Senti essa dor. Uma criança linda. Não tinha que viver mais do que aquele tempo que ele viveu. Então, gente, hoje nós temos que entender isso. Agora eu vou sair por aí procurando, eu quero saber onde está meu filho, para onde ele foi. Às vezes ele é um dos outros filhos que nasceram depois. Vocês estão entendendo, gente? Isso nós temos que compreender no Espiritismo, que é o que vai nos libertar da dor e do sofrimento desnecessários. Não tenho nem dúvida. Agora, a pessoa às vezes quer satisfazer, muitas vezes, a sua curiosidade e acaba encontrando a ilusão e o engodo, infelizmente. Estou mandando um beijão no coração de todos vocês e dizendo muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.